a lesão. A ultrassonografia e, como aqui se mostra, a ressonância magnética que delimita com bastante precisão a natureza e a existência da lesão. Então, o centro especializado é de enorme relevância. Para ele devem ser encaminhados os pacientes portadores de neoplasia trofoblástica, porque dificilmente os serviços não especializados, fora dos centros especializados, dispõem-se de todos os recursos propedêuticos necessários para a perfeita identificação das lesões que costumam manifestar-se nesta afecção. E por fim, o coriocarcinoma, que é câncer verdadeiramente. Vejam que a imagem histológica perde toda a sua característica de vilosidade, há hiperplasia acentuada, há hipercromatismo celular. Do ponto de vista histopatológico, o câncer está instalado. E, uma vez instalado o coriocarcinoma, é preciso que medidas terapêuticas enérgicas sejam adotadas, para que a paciente possa ser tratada em tempo hábil. E a última forma clínica da doença, o tumor trofoblástico do sítio placentário, que se origina não da vilosidade normal, senão do trofoblasto intermediário, tendo características histopatológicas distintas dos outros tipos antes apresentados. O PSTT, o tumor trofoblástico do sítio placentário, tem a peculiaridade de não responder idealmente à quimioterapia, como o faz a mola e o coriocarcinoma, necessitando muitas vezes cirurgia para induzir remissão definitiva. Disse-lhes no início desta apresentação que neoplasia trofoblástica gestacional é doença de enorme prevalência no mundo subdesenvolvido. É de lamentar-se que, até hoje, as autoridades sanitárias do país não tenham acordado para esta realidade e deixado ao desalento os centros especializados que necessitam de tantos recursos e se encontram habitualmente à míngua deles. A epidemiologia da doença trofoblástica gestacional sempre foi incerta. E a razão pela qual isso acontece é múltipla. Primeiro porque os dados apresentados na literatura referem-se a quê? A dados hospitalares, dados populacionais. É muito difícil apresentar dados populacionais, pois exige um registro sistemático de todos os casos, o que não acontece em todo o mundo e muito menos no Brasil. No Brasil, na verdade, não há qualquer informação objetiva confiável. Além do mais, até hoje não se definiu qual o elemento que se deve colocar no denominador. A incidência em relação a quê? Ao número de partos, ao número de gestações ou aos nascidos vivos? A predominância de ideia, a intenção atual de colocar-se sempre no denominador os nascidos vivos, pois isso refletiria melhor a prevalência de doença trofoblástica. Sempre se soube também que esta afecção varia consoante o continente. Nos idos de 1950, a cota Season, nas Filipinas, mostrava que a incidência em seu país era de um caso em cada 80 gestações, enquanto no mundo ocidental a incidência era muito menor, um caso em cada 1.000, 2.000, até 4.000 casos na Europa, como frequentemente se encontra na literatura. Vejam que no Oriente, Japão e China, a incidência é de 1 a 2 por 1.000. Nos Estados Unidos é a metade. Nesta parte do mundo, como disse, México e Brasil, a incidência 1 em 100, se não mais. É por isso que eu disse, no Brasil, a doença trofoblástica gestacional é de alta prevalência e exige das autoridades sanitárias medidas enérgicas para
para identificação primeiro, o diagnóstico em seguida e identificação e tratamento da doença. Mas vejam como ela está relacionada a fatores econômicos. O exemplo da Coreia é típico. Nos anos 60, a incidência era de 4,4 por mil. Como a Coreia desenvolveu-se muito nos últimos tempos, reduziu-se de praticamente 4 vezes, isto é, voltando ao início, nós até hoje desconhecemos a razão pela qual dá-se essa contrafação reprodutiva. Existem fortes indícios de estar isso ligado a fatores imunológicos, pois a gravidez é essencialmente uma situação imunológica. Ora, imunologia depende basicamente do estado de saúde, e a saúde depende basicamente de condições econômicas. Se na Coreia as condições econômicas fizeram com que a população se tornasse mais saudável, eis aqui o resultado, a incidência diminuiu de maneira drástica. Que fatores são habitualmente associados a doença trofoblástica? Todos estes aqui relacionados. Idade materna. Sabe-se que a doença é muito mais frequente nas faixas extremas da vida, entre as jovens com menos de 18 anos e as idosas com mais de 40 anos. E, para mal do pecado dessas pacientes, nas idades extremas, a doença tende a ser muito mais grave, principalmente nas idosas. A incidência de córeo-carcinoma, o índice de mortalidade é muito mais elevado nas pacientes idosas. Preocupa principalmente o fato de saber-se que a doença é prevalente entre as jovens. No mundo atual, em que a vida sexual começa cedo, muitas vezes aos 10 anos, essas meninas se expõem ao risco de engravidar. E engravidando, não raramente tem neoplasia trofoblástica estacional, tem mole datiforme, do que resulta uma sucessão de acontecimentos indescritíveis que não cabe aqui minuciar. Mas é preciso estarmos atentos para o fato de que a doença é prevalente nas idades extremas e, portanto, haveria necessidade de aconselhamento contraceptivo a essas jovens que se expõem não só ao risco de gravidez, mas doenças sexualmente transmissíveis, o que poderia ser atenuado fortemente com o uso de contracepção. Como há uma variedade enorme de frequência da doença em áreas geográficas distintas, pensou-se que a dieta pudesse influenciar alguma coisa. Pretendeu-se justificar a maior incidência entre os asiáticos e os sul-americanos, levando em conta que entre os asiáticos a alimentação predominante é arroz, é tudo cozido. O consumo de proteínas é reduzido. A mesma coisa acontece no Brasil, no México, no Paraguai, em que o consumo de carne é reduzido pela falta de poder aquisitivo para alimentar de proteínas. E é justamente nesses países em que a incidência é maior. Entretanto, até hoje não foi comprovado de modo categórico que a alimentação tem influência. A multiparidade certamente não influencia, porque está mais relacionada à idade materna do que ao número de filhos. Sem dúvida alguma que a gravidez antecedente tem enorme influência sobre a incidência de mola. Uma paciente que já teve mola tem risco 6 vezes maior de repetir a mola em gravidez subsequente.